Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo aí? Consegue me ouvir? Professor. Estamos sim. Professor. Beleza, então. Eu já coloquei para gravar aqui, né? Então, a gente pode começar. Já tem um número aí até satisfatório, né, de alunos. E aí a gente pode começar a conversar, então. Bom, pessoal, então a gente está aqui, né, mais uma vez aí no nosso encontro síncrono, né? Nosso momento de, pelo menos de forma remota, nos encontrarmos, né? E assim a gente pode também ir dialogando aí, né, sobre alguns elementos aí específicos do conteúdo, né? Bom, para começar, né, a gente começa aí discutindo um pouco sobre aquela atividade, né, que a gente já colocou, que foi a atividade dos conhecimentos prévios, né, que já estava lá no AVA, uma atividade bem tranquila, né, uma atividade que não tinha, assim, muito algo que dificultasse, né, a sua realização, né. É uma atividade que, de certo modo, viabiliza, né, para que a gente possa ir aprofundando um pouco mais, né, sobre qualquer tipo de conteúdo, né. No caso ali, a gente pediu uma atividade voltada ali nos conceitos, né, de cultura, conceitos de diversidade cultural, né. Então, uma atividade que exigia, basicamente, que vocês colocassem ali, né, o de livre pensamento, né, o que vocês já conhecem, né, previamente aí sobre aqueles conceitos, né. É importante ressaltar que esse processo conceitual é importante, né. É necessário que as pessoas, os alunos, as pessoas de maneira geral conheçam os conceitos, né, pelo menos minimamente, para que se evite alguns problemas, né, conceituais, né, erros conceituais históricos também, né. Então, a gente tem que pensar também muito nesse contexto aí, né, de entender e melhorar nossa, nosso pensamento conceitual, né, de realmente pensar alguma coisa, né, e ver o que diz, o que define esse conceito, né, alguma coisa nesse sentido, né. Então, essa atividade, ela tem, né, essa função, uma atividade que pode parecer simples no primeiro momento, mas a partir dela é que a gente pode trabalhar, né, a partir do que o aluno conhece, né, sobre determinado conceito ou determinada definição, a gente pode trabalhar isso, né, aprofundar mais, né, talvez, né, por exemplo, a gente, alguns textos percebe que alguns detalhes, às vezes, né, ficam, assim, um pouco não bem definidos, é lógico, né, é algo que não foi aprofundado, né, mas apesar disso, vocês têm uma vivência escolar aí bastante significativa, né, uma vez que já estão aí, né, muitos anos nessa vivência escolar, e que, de certo modo, no caso dessa atividade específica, esses temas aí são mais próximos de vocês, né, vocês já têm vamos dizer assim, um contato maior, né, com essas temáticas, né. Então, eu queria saber de vocês aí, né, uma participação aí para que não fique somente o professor aqui conversando, né, por muito tempo. Vocês conseguiram ter uma condição tranquila aí para fazer essa atividade, né? As temáticas eram fáceis de serem traduzidas aí em palavras. Como é que foi essa experiência aí? Professora, eu acho que foi bem tranquila, porque o ano passado, se eu não me engano, a professora Marciane, ela fez com a gente uma atividade bem parecida. Aí a gente aprendeu, né, com os pontos que a gente errou, sobre os conceitos, e eu mesmo, quando eu fui fazer a atividade,
eu já sabia, assim, já tinha uma base boa, sabe? Tipo, dos conceitos por conta da atividade que ela havia passado no ano passado. Ok, muito bom. Mais alguém? Ah, professor, que nem a Ana, por causa dessas atividades do ano passado, acho que alguns tinham um pouco do que era a base, do que eram, só alguns conceitos que eu não entendo, mas eu tentei pelo que eu já havia aprendido. Certo. Uhum. Ok, mais? Dizem que o silêncio é ensurdecedor, né? Tá certo, então. É isso, né? A gente, né, já desde a aula anterior, eu já disse, né, que ninguém é uma tábua rasa ou um papel em branco, né? Todo mundo já teve um conhecimento, né, alguma vivência específica sobre qualquer tipo de assunto, né? Nós não, ainda mais nos dias de hoje, né, que nós temos aí talvez um acesso mais fácil, né, com relação às informações, né? Então, e como vocês mesmos disseram aí, não sei se são da mesma turma, mas tiveram também um contato específico aí, né, sobre a temática. Isso facilita também, né? Que bom, né? Que pelo menos, né, quer dizer que a atividade foi satisfatória, que a atividade teve significado, né? E com essa atividade vocês conseguiram, né, massificar uma ideia, um conceito aí, né, na mente de vocês, né? Então, é isso que é importante, né? Seja atividade de maneira, seja uma metodologia diferente da outra, né? O importante é que ela tenha resultados, né? Que ela traga um conhecimento significativo, né? Então, por exemplo, se fosse uma atividade mais voltada para uma coisa de memorização, né? Talvez não tivesse, né, nenhum tipo de conhecimento, não que não tivesse conhecimento, mas talvez não tivesse tantos subsídios aí, né? Para se fazer uma outra atividade na mesma linha quase, né? Então, a memorização, outra metodologia, não devem ser em si apenas, né? Tem que ser correlacionado com outros tipos, né? Então, interessante é isso, né? Que esse conhecimento agora onde vocês forem, né? A gente acredita que lá em qualquer lugar na família, na igreja, sei lá, onde forem, né? No convívio aí, consigam, né? Se posicionar com relação aí a esses conceitos, no caso específico aqui de cultura, né? Pelo que vocês, né, na verdade, é lógico que essa é uma atividade preliminar, né? Ela traz aí, depois, né, de levantar esses conhecimentos prévios, né, o trabalho é aumentar e refinar esse conhecimento, né? Eu já havia falado também na questão do AVA, né, sobre a atividade lá da aula invertida, né, sala de aula invertida. Eu já tinha colocado lá alguns vídeos, né, sobre cultura e, né, que era importante vocês assistirem antes, né, para vir para esse momento agora com mais coisas para se falar, né, sobre, né, ampliar mais esse conhecimento aí sobre o assunto, né. Às vezes, só que a gente sabe que nem todos têm, né, acesso, condições, né, de fazer isso, né, tem problemas aí de acesso, de tempo, né, e tudo mais, mas enfim, é importante que nas próximas vezes isso, né, se não aconteceu, né, aconteça, né, essa visualização prévia aí, né, anterior, para a gente discutir aqui, né, para a gente dialogar nesse momento aqui, né.
Momento 5, né? Então, né, partindo desse pressuposto aí, né, vocês já tiveram essas atividades, né, então, vamos dizer que vocês conseguem, né, então, ter mais uma visão mais ampla aí, né, sobre o conceito de cultura, né? Alguém aí, por favor, poderia me posicionar, então, né, a partir dessas considerações, né, o que seria cultura, né, o que tem mais característico aí sobre esse conceito? Bom, vou falar um pouco do que eu coloquei, um pouco da minha atividade, que cultura seria aquilo produzido pelo homem que nasce do homem, não da natureza. É, tudo é expressões artísticas, dança, construções, a criação humana em si. Ok. Mais alguém? Eu coloquei como Diego, só que eu especifiquei a questão dos grupos, que é como ele disse, né? O ser humano criou conforme o tempo, as tradições, os ideais, os costumes, mas que isso prevalece no grupo social onde o ser humano convive. Eu coloquei algo parecido com o da Ana Clara. Certo. Assim, a gente sabe que cultura, né, e isso ficou mostrado lá naqueles vídeos, né, não sei se vocês leram, desculpa, não sei se assistiram, né, mas enfim, a cultura, né, é um conceito, assim, muito, vamos dizer assim, tem várias, né, conceitualizações aí, né, um conceito amplo, né, que não fica preso em apenas uma única versão, vamos dizer assim, né, é um conceito, né, que está ligado principalmente à questão humana, né, como foi dito aí pelo Diego e os demais, né, então o conceito de cultura, ele tem uma diversidade grande aí, né, conceitual. Mas se você digitar aí no Google agora, né, por exemplo, o que é cultura, né, você vai ter acesso aí a uma gama muito grande, né, de definições, de acordo com civilizações diferentes, né? Você vai ter aí uma definição até mesmo etimológica, né? Por exemplo, se você pegar na parte aí do curso de vocês, né, curso técnico de agropecuária, né, você vai ver que tem aí a cultura, né, que é o cultivo, né, de algum tipo de plantio, né, cultivar a terra, né, então tá ligado nesse contexto aí, né, um sentido diferente, né, da palavra, né, e até mesmo se você for para o lado da biologia, né, das ciências biológicas, também tem a questão da palavra cultura sendo utilizada para questão, né, de cultivo de células, né, cultivo de tecidos, cultura de bactérias, né, então, né, a palavra cultura em si, ela é mesmo polifônica, né, tem muitos sentidos aí, né, e no contexto das ciências humanas, né, também existe essa diversidade, né, a maneira, né, os próprios autores, né, então esse conceito de cultura, ele está presente na antropologia, está presente na sociologia, está presente na história, está presente na geografia, né, pelo fato de serem ciências humanas, né, que estão ligadas amplamente aí, né, ao contexto das sociedades, ao contexto das civilizações, né, então, nesse sentido aí, né, existe essa diversidade, né, que está ligada a tudo, né, como vocês disseram aí mesmo, está ligado aí a tudo que o ser humano produz, né, está ligado aí a questões de crenças, costumes, né, ligado aí à produção
cultural, né? Está ligado aí à questão do que cada sociedade, né, produz, né, nesse contexto todo aí, danças, músicas, né, enfim, vários elementos, né, que estão relacionados aí a esse contexto cultural, né. Então, é bem amplo isso, né. E, além disso, né, a gente tem também, né, a questão do que nós chamamos aí, né, de que existem várias culturas, né, não tem uma cultura só. Então, você tem aí uma variedade, né, e já cai aí naquele conceito de diversidade cultural, né. Então, existe também aí uma variedade de culturas diferentes, né. Não é porque são todos seres humanos que todos têm aí uma cultura, né. A Ellen levantou a mão, você quer falar, Ellen? O professor, para a sociologia e para a história, o conceito de cultura é o mesmo? Olha, o conceito de cultura para a sociologia, né, como a sociologia estuda as sociedades, né, ela fica mais ligada aí ao que cada sociedade, né, o cotidiano dessas sociedades, como é que é ali a sua alimentação, né, como que é ali as suas relações sociais, né, nesse sentido mais que a sociologia, né, lógico, ela tem um objeto de estudo diferente da história, né, então ela fica nesse contexto, né, então, vamos dizer, a antropologia, que é um dos ramos, né, da sociologia, por exemplo, né, você tem pessoas que são antropólogos aí que ficam voltados, basicamente, né, nesse contexto aí de interação social, né, que existe ali naquela sociedade, né. Por exemplo, tem antropólogos que vão, né, para as tribos indígenas ali, né, estudar ali aquelas relações sociais, né, naqueles grupos ali, né, então eles vão analisar, né, a questão social e cultural, né, e como que isso vem se modificando, né, com o passar do tempo, né, então é nesse sentido. Agora a história, né, como é uma ciência que estuda as sociedades humanas no tempo, né, então é uma diferença, né. Então a história, né, ela pode se servir dos estudos sociológicos, né, para falar, ó, na sociedade tal, no século XIX, né, existia esse tipo de alimentação, né, então a história, a gente tem a história cultural, por exemplo, né, que é um ramo da história que fica nesse contexto aí, né, da cultura, né, mas aí ela fica mais presa nesse contexto, né, de análise do tempo, né, então como que se alimentavam lá na Idade Média, né, qual que era o tipo de alimentação, né, nesse contexto, né, como é que era a questão, né, de convivência, né, tipos de expressões culturais, né, que se tinha, né, em cada sociedade, em cada tempo, né, então, na pré-história, na Idade Média, né, ou em vários momentos, né, que no tempo, vamos dizer assim. Então, é basicamente essa a diferença, né, enquanto uma faz uma análise mais ligada ali aos costumes, às vivências da sociedade ali, a história já fica mais nesse contexto, né, das diferentes expressões culturais, né, durante o tempo, né. Como a gente sabe, a história, ela estuda o passado, mas com a visão, né, com o olhar do presente, né. Então, vamos dizer, cada pesquisador, cada historiador, ele vai ter, nesse viés cultural aí, um interesse de pesquisa, né. Então, se eu tenho interesse em ver como é a expressão cultural, né, na época, né, vamos supor, nós temos aí várias expressões culturais, né, como Folia de Reis, né, e outras, né. Então, o historiador, ele vai ver essa questão mais ligada ao tempo, né, como se processava, né, essa expressão cultural, como que ela surgiu, né, qual que foram as relações, quais as influências naquele tempo lá, né, de determinada expressão cultural, por exemplo, né, ou por que que as pessoas, né, a partir do presente, né,
por que nós comemos feijão, por que não comemos outro tipo de alimento, né? Então, o historiador ele vai atrás dessas fontes, dessas informações para entender, né, alguns elementos específicos aí do nosso dia a dia, né, do cotidiano, né? Não sei se eu consegui, né, deixar mais claro aí, né, mas é mais ou menos não, é nessa linha, né, as diferenças, né? Apesar que todas são, né, da área de humanas, então, muitas das vezes aí um pesquisador, um historiador entender, né, alguma coisa, ele precisa pegar algum estudo sociológico, antropológico, né, para ter mais subsídios aí para poder explicar, né? Certo, Ellen? Sim, professor. Ok. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar? Ok, então, né? Acho que Bom, não. então a gente pode continuar, né? Então a cultura, né? Ela, se você, a gente pode, talvez, né? Se caso tiver mais dúvidas ou não, né? A gente pode complementar também depois ali, né? Aqueles vídeos lá que já foram colocados no Lava, né? Colocar um artigo, talvez, né? Que possa aprofundar um pouco mais ali, né? Aprofundar um pouco mais sobre esse contexto, esses conceitos aí de cultura, né? Porque, na verdade, não é simplesmente, né? Existem elementos que, vamos dizer assim, referenciam mais, né? Os conceitos, né? Então, a gente tem também aí alguns tipos, né? Diferentes tipos de cultura, né? A gente tem a cultura erudita, né? Que é tido como uma cultura, assim, superior, né? Isso era muito visto na Idade Média, né? No desenvolvimento também de elementos europeus, né? Então, é muito voltado no que nós chamamos de eurocentrismo, né? Ou seja, a cultura europeia sendo vista como superior, né? Então, é esse um conceito, né, de cultura erudita, às vezes, né? É uma cultura, assim, mais das elites, né? Criadas ali por elites intelectuais, né? Que se achavam superiores, né? Por ter ali, né? Um nível maior de conhecimento, de um nível mais erudito, né? Como a própria palavra fala, né? Então, por ter um conhecimento técnico também, né? Então, muitos elementos estão ligados aí, né? Pinturas, esculturas, né? Então, é um tipo, né, de cultura. Apesar que a gente tem, hoje em dia, essa concepção de que cultura não tem como você ter uma separação assim, específica, cultura erudita. É separado e não se mistura, né? Na verdade, existe também a cultura popular, né? Que é a cultura dita mais assim, do povão, né? Daqueles grupos que, né, não tem assim tanta, não fazem parte da elite, né? Então, esses povos aí, esses grupos, né, foram desenvolvendo também culturas, né, de cunho popular, né? Então, assim, a gente, por exemplo, podemos citar aí a cultura popular, ela é muito, no Brasil, é muito interessante, né? A gente tem o cordel, a gente tem, né, que apesar disso, vamos dizer que há uma mescla, né, dessa cultura popular com essa cultura erudita, né? A cultura erudita mistura-se com a cultura popular, né? Então, não tem algo assim, não tem como você dizer que existe uma cultura pura, né? Ah, eu sou de cultura pura, eu sou de cultura erudita, né? Por quê? Porque nós vivemos sociedade, né? Nós temos esses contatos culturais, né? E, querendo ou não, elas se misturam, né? Então, isso faz parte dos contextos culturais também, né? Faz parte desse contexto todo, né?
Tem também um outro elemento que integra, né, esses contextos culturais, né? Está ligado ao que nós conhecemos hoje como a indústria cultural, né? O que é indústria cultural? É esse processo de produção em massa, né, da cultura, né? Então, você hoje tem ali uma pessoa, começa a produzir algum tipo de música, né? E a indústria cultural vê que ali tem, porque a indústria cultural está muito ligada à questão do capitalismo, né? De comércio, de mercado consumidor, de cultura, né? Que nós chamamos de culturas enlatadas, né? Que já a indústria cultural pega ali, né? Então, muitas das vezes que nós observamos hoje no nosso dia a dia, né? Um cantor ou uma pessoa que expressa um tipo de cultura, e aí essa pessoa, ela gera ali, pode gerar um mercado, né? Então, a indústria cultural vai, né? E vai trazer com que exista, então, um crescimento desse tipo de expressão cultural. Seja um cantor sertanejo, seja um cantor de funk, seja, né? Então, assim, a indústria cultural, ela produz, né? Um meio, massifica, né? Esse contexto todo para que se produza essa cultura, né? E que gere ali, então, né? Um contexto específico, né? Um produto, né? Nessa indústria cultural. Então, isso fica massificado, né? Vai para a rádio, vai para a internet, vai para outros meios, né? E ali desenvolve, né, todo esse processo aí cultural, né? Está muito ligado também ao contexto, né, da globalização, né? Então, isso é o que nós temos também nesse contexto cultural aí, né? Outros conceitos aí, né, que estão ligados a isso, né? Assim, no contexto da cultura também, né, nós temos aí que os meninos já falaram aí, né, a cultura é específica do ser humano, né, se não for o ser humano, assim, Maiara com a internet fraca, né, correto. Então, nós temos esse contexto, né, de cultura, né, ser específico dos seres humanos, né, não tem como um animal produzir cultura, né, então, onde tem ali uma presença humana, com certeza vai existir uma produção cultural, né? E isso vem vindo, né? Historicamente falando, né? O ser humano vem por muitos anos, muitos séculos aí, né? Produzindo culturas, né? Produzindo conhecimentos, né? Seja materiais, né? Ou imateriais, né? Material é aquilo que você consegue tocar, aquilo que você consiga tangível, né? Vamos dizer assim. Né, seja um equipamento, né, seja uma construção, né, seja que liga já mais no contexto do patrimônio, né? Então, tudo isso aí está ligado a uma produção humana, né? Uma produção cultural, né? Ou então materiais, ou seja, uma produção cultural imaterial também, né? Então, se você compõe uma música que se torna, né, importante para uma sociedade que traz ali, né, um grande aspecto cultural, se você produz, né, uma peça teatral, né, se você produz aí, né, sei lá, vários elementos que não são palpáveis, né, que é imaterial, mas que não deixa de ser cultura, né? Cultura não é só equipamentos, não é só um tipo de patrimônio, né, físico. Cultura está ligada a tudo que é, né, relacionado aí, que vai passando, né, para outras gerações, né? Apesar de ser um termo bastante, que eu já disse, com vários tipos de gamas de conceitos, né? Pensando nesse contexto, né, de culturas, né, de atividades culturais, né, a gente pode dizer, então, será que existe uma cultura melhor que a outra? Claro que não. Por quê? Eu não posso dizer que a minha cultura é superior. Porque cada cultura tem a sua essencialidade, cada uma é diferente da outra, nenhuma é melhor que a outra. Assim,
Então, eu não posso dizer que, vamos dizer que a cultura lá da África é inferior à minha. Não, isso é o etnocentrismo, né? Muito bem. Mas mesmo eles tendo lá, vivendo em casas de pau a pique, não tendo energia elétrica, não tendo internet, não utilizando automóveis, eles não são atrasados culturalmente? Culturalmente eu acho que não, mas considerando a tecnologia, eles são atrasados tecnologicamente, mas não culturalmente. Tem a ver com a cultura, né? É uma Certo. opção. Eu não sei se é uma opção deles, só de acordo com o que você falou, eu tô falando. Uhum. E, professor, também entra assim, o que é atrasado tecnologicamente? Se a tecnologia deles supre as necessidades dele, eles conseguem conviver, realmente eles estão atrasados simplesmente porque podem não ter esse tipo de tecnologia, mas é a tecnologia que eles têm, não tira o fato que é de forma. Então, não acho que você também possa dizer, nossa, eles são atrasados pela gente. Se aquilo supre a necessidade dele, eles conseguem viver muito bem, e às vezes melhor do que a gente, porque você fala, ai, nossa, eles são pior do que a gente nisso. Eu não falei que era pior, Diego. Eu quis dizer que da Não, mesma forma que eu os não tô Estados Unidos. dizendo que você tá falando assim. Não, deixa eu te explicar. É um pensamento dele, Laís. Tipo, não tem nada a ver com o que você falou, entendeu? Não, eu sei, mas ele pegou base no que eu falei, né? Mas o que eu quis dizer foi assim, da mesma forma que a gente é atrasado tecnologicamente em relação aos Estados Unidos, eles são atrasados tecnologicamente em relação a gente, mas não quer dizer que isso faça falta, os torne inferior, entendeu? Mas Não, é eu só minha disse opinião, não isso, tô, mas tô brigando, não. não estou discutindo. Eu só reforço o seu ponto, porque às vezes quem às vezes se acha superior, mas às vezes não tem toda essa diferença. Às vezes só se acha superior por esse fato. Às vezes eles não usam, às vezes eles até têm a possibilidade de usar a nossa tecnologia, mas tem muitas culturas que não usam porque acham que outras tecnologias são melhores, que, tipo assim, cumpre o básico. Então, tá bom, a gente não vai precisar de outras tecnologias. Aqui já tá bom pra gente, tá fazendo o que a gente precisa. Isso, né? A questão é que, igual a Laís falou, né? O etnocentrismo, né? Por muito tempo existiu esse pensamento, né? E é lógico, muitas pessoas, não vamos, né, tampar o sol com a peneira, que até hoje ainda existe pessoas que pensam, né? Não só no Brasil, como em outros países também, né? Principalmente países desenvolvidos, vamos dizer assim, de primeiro mundo, né? Isso foi muito utilizado também em outros momentos da história, né? Como, por exemplo, durante o imperialismo, né? Que os europeus, para justificar, né, vamos dizer assim, o processo de colonização da África e da Ásia, né, afirmavam que a cultura daquelas regiões eram, né, atrasadas e cabia a eles, né, o eurocentrismo também, né, levar esse conhecimento, essas tecnologias mais avançadas, né, essa cultura diferente, porque muitas das vezes os colonizadores, na época do imperialismo e também na época, né, da colonização portuguesa, não levava só conhecimento tecnológico, né, eles influenciavam também na questão cultural dos outros povos, né, querendo que eles falassem as suas línguas, adotassem muitas das vezes as suas religiões, adotassem os seus costumes, né, mas, enfim, o que a gente tem que deixar em mente, né, conceitualmente falando, que hoje, né, tanto a sociologia quanto a história, né, qualquer outra ciência que estude esses aspectos culturais, né, já descartam, né, lógico, todo um processo também, né, os estudiosos de momentos anteriores, né, viam isso como algo realmente, né, pesquisaram sobre esse processo aí, né, do etnocentrismo, né, mas hoje é um conceito né, você diz, né, não se pode categorizar uma cultura como superior à outra, né, só pelo fato deles não terem o mesmo tipo de comportamento cultural que o meu, né, existe esse estranhamento, né, de culturas diferentes, mas eles devem ser respeitados, né, então o etnocentrismo aí tem essa questão, né, então existe culturas diferentes,
né? Não culturas superiores, né? E cada grupo cultural, cada grupo social, ele teve uma trajetória, né? Ele teve uma trajetória cultural que foi sendo desenvolvida de acordo com a sua vivência, né? De acordo com o que eles iam produzindo, né? Assim, todos vocês que disseram aí não estão errados, e essa é a maneira de pensar, né? De maneira geral, né? Não existe esse contexto, né? No caso que a Laís falou, existe um referencial que ela usou, né, para dizer com relação à tecnologia, por exemplo, né? Eu posso utilizar, por exemplo, também o referencial à industrialização, né? Que é o quê? Se for comparar industrialmente com outros países, o Brasil é atrasado. Mas não quer dizer que a nossa cultura seja atrasada por isso, né? Da mesma forma, também, o Diego disse, né, a questão, né, se aquelas sociedades culturais lá estão sendo supridas pela maneira, né, que essas sociedades foram sendo desenvolvidas culturalmente, né, e eles também não são inferiores, né? Então, são discursos que vêm de maneira diferente, mas que, no final das contas, eles convergem, né, nesse pensamento aí, né? E é lógico, tem também que nós colocamos lá, que é o choque de cultura, né? Choque de cultura, por exemplo, dentro dessas sociedades mais tradicionais aí, vocês, né, tem que pensar que os jovens lá também, né, com certeza, têm um pensamento diferente das pessoas mais velhas, né? Porque mesmo eles vivendo na África ou vivendo num local que não tem acesso à internet ou algum meio de comunicação que nós temos hoje, eles têm contato. Né? Aqueles jovens daquelas sociedades, né? Você pega, por exemplo, os indígenas nossos aqui, né? É muito difícil você ter hoje um grupo indígena que não tenha acesso a algum tipo de recurso, né, vamos dizer assim, que não faz parte da sua cultura, né? E talvez, né, querendo ou não, esses grupos de pessoas mais jovens, eles vão ter um choque ali, né, com aquelas pessoas mais antigas, né, do grupo cultural que eles pertencem, né? Mas, enfim, a cultura, conceitualmente dizendo, né, é que tem que deixar clara essa questão, né, do que o etnocentrismo hoje ele já não é visto, não deve ser visto como algo preponderante, né? O etnocentrismo, né, ele é um conceito que não deve ser valorizado assim de maneira, né? Ele tem que ser entendido, né? Mas tem que ser deixado claro, não só para todos vocês, mas qualquer pessoa que vocês entrem em contato, né? É para isso que serve o contexto de ensino, né? Para que vocês tenham contato com os conceitos e, a partir do esclarecimento desses conceitos, poder levá-los, né, de maneira correta, né, para outros lugares que vocês frequentam, né? Então, assim, pelo que a gente percebe, vocês têm essa condição hoje, né, de chegar em qualquer lugar e escutando alguma coisa nesse sentido, né? Minha cultura eu sou do Sul e a cultura nossa lá é melhor, né? E, então você já tem uma posição a ser colocada, no caso, quando vocês ouvirem alguém, né, conversando ou dizendo alguma coisa nesse sentido, né? Então, nesse contexto, né, o etnocentrismo, né, a gente tem também um outro conceito aí, que é o conceito de aculturação, né? É um conceito que está ligado aí muito ao contato, né, com outras culturas, né? Então, a aculturação, né, esse termo né, tem um sentido aí de negação também, às vezes, né, de negar a cultura do outro, né? Então, a aculturação ela vai modificando, né, a cultura anterior, né, e vai mesclando esses contextos aí culturais, né? Então, é o que acontece, né, como a gente vive em sociedade, né? Então, acontece o contato, né, de algumas matrizes culturais diferentes, né? E pela interação social que acontece, né, desses grupos diferentes, pode ser que os dois grupos sofram mudanças, né? Ou um grupo sofre mais mudanças que o outro, né? E assim você vai surgindo aí um novo processo cultural, né? Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil,
só tinha basicamente aqui vivendo a cultura indígena, né? E mesmo assim, eram culturas diferentes, né? Porque esse negócio de falar que índio é tudo igual, né? Não é correto. Os indígenas, cada um deles tem seus indígenas, cada um deles tem suas culturas, seus costumes diferentes, né? Então, os nambiquaras são diferentes dos xavantes, que é diferente, né, dos grupos de Ede. Então, né, quando chegaram aqui os portugueses, né, eles fizeram esse processo de aculturação, né, um contato de uma matriz cultural diferente, no caso, a cultura europeia, né, tomando contato aí com um grupo, né, dos indígenas, né, começou então a se ter uma mescla, né, uma formação aí que dando resultado à cultura, né, brasileira. Também tem a outra matriz, os negros, né, também, quando foram escravizados, né, e foram trazidos aqui o Brasil, também trouxeram ali, né, essa cultura, essa aculturação, né, formaram esse novo tipo de cultura, né. Então, é assim que a gente define esse contexto, né, de aculturação, né. Tem também essa aculturação, a gente pode dizer que ela é uma aculturação direta, né, chegou aqui os europeus e ali, né, começou esse contexto aí, né. Tem também a imigração, né. O que é a imigração? É esse processo de grupos de pessoas que saem de outra região, né, e vêm por algum motivo, talvez guerras ou qualquer outra coisa, né, e vão formando ali uma mistura, né, uma aculturação ali, né, das suas culturas com aquelas culturas que já tem, né. E tem também tipo de aculturação, que é a aculturação direta, né, que a gente sofre aí com os meios de comunicação, por exemplo, né. Então, por exemplo, alguém pode me citar aí um tipo de aculturação que ocorre aí com os meios de comunicação? Travou? Não O consegue? Instagram. O Instagram, por exemplo, como funciona? A gente vê muito, né? As blogueiras lá, elas estão influenciando a gente a. Entende? Tipo, seja para um produto do mercado capitalista, elas fazem com que a gente adquira alguma coisa mostrando, nossa, olha como isso é legal. E a gente às vezes nem percebe, mas é uma influência grande. Sim. Né, as redes sociais hoje, a gente pode dizer que eles influenciam muito mais do que as próprias televisão, né, e rádio, né? Apesar que esses meios de comunicação ainda têm um certo, né, uma certa quantidade de aculturação mesmo, né? Mas sim, as redes sociais têm essa questão aí, né? A aculturação. Somente porque a gente entra em contato com pessoas, né, de várias culturas, né, diferentes, né? E tem realmente, né, essa questão toda aí, né, dessas pessoas que são formadoras de conteúdos, né, e tal, né? Que mais que a gente pode considerar aí como meio de aculturação, né, de forma assim um pouco mais indireta? Isso ainda acontece no nosso meio, esse tipo de aculturação, né? O Iago diz que sim, né? A gente então tem aí as redes sociais, né? No qual sim, Professor, o Instagram está presente. Sim? quando nos comparamos também, por exemplo, a gente é muito influenciado pela cultura americana, né? Como eu já tinha falado até. Como, por exemplo, por filmes. Quando a gente vê a realidade deles, a gente quer assemelhar a nossa vida com a deles, fazendo com que a nossa realidade muda para se adaptar a uma realidade que não é nossa. Isso, né? Muito se tem aí no nosso dia a dia, né? E isso não é de hoje, né? Essa presença marcante, né? Você citou aí os Estados Unidos da América, né? E de fato é uma culturação, né, indireta. O europeu, né? também, né? Que ocorre. Oi? O europeu de uma forma geral também, né? O europeu também, né? Mas talvez por os Estados Unidos estar mais próximo da gente aqui, né?
está na América, e pelo histórico, né, de influências que tiveram, né, anteriormente, tanto econômica, militar, né, e culturalmente também, né, a gente tem essa presença assim, um pouco mais marcante, né, mas os europeus também têm essa presença aí, cultural, né? Talvez pela questão da imigração, que é uma culturação mais direta, né, em alguns locais do Brasil, a gente tem uma presença marcante, né, dessa aculturação europeia, né, no sul do Brasil, né, na Serra Gaúcha, lá, né, onde até as casas são bem parecidas, né, com aquelas casas da Alemanha, né, a questão da comida, né, e com relação ao caso dos Estados Unidos, tem essa questão de, né, filmes, né, se você anteriormente existia um consumo muito grande, né, de, de filmes, né, de Hollywood, né, que isso traz uma questão da culturação, não é verdade? Né, você observa lá, vê aquelas pessoas comendo lá o McDonald's, né, vão lá naqueles fast foods, né, e isso trouxe, né, hoje você vai em cidades maiores, você tem isso, né, que é um contexto de aculturação, né, isso não faz parte da cultura brasileira, hoje faz, né, mas até pouco tempo não, mas isso veio por intermédio desses filmes, dessas músicas, né, nesse sentido todo, né, então, a forma de falar, né, essa utilização de palavras, né, da língua inglesa, né, no meio do português, né, link, né, vou fazer um link, né, então, tem tudo a ver com essas questões, né, de aculturação, né, fast food, iFood, né, então tudo, né, hoje em dia tem TikTok, né, que são palavras, né, e são elementos de aculturação, né, que são de outros lugares, né, que são de outros grupos culturais, mas que estão sendo assimilados, né, que por muito tempo vem sendo assimilado aí, né, na nossa cultura, né, então, existe esse contexto aí, né, como a Laís falou, né, a gente começa a colocar essas questões como sendo parte da cultura, né, do Brasil, né, então tem todo esse fator, né. Assim, de maneira geral, né, a gente, né, esse contexto cultural aí, esse contexto, né, de discussão sobre o que é cultura, diversidade cultural, né, de aculturação, cultura popular, cultura erudita, né, é um assunto assim, que dá para ficar falando aqui, né, muitas horas aí sobre ele, né, fazendo discussões aí a respeito, né, mas enfim, a gente vai procurar também ampliar um pouco mais ali no AVA, né, sobre alguns artigos ali, né, que tragam um pouco mais de informação, né, sobre esse contexto, né, mas enfim, o objetivo dessa atividade sobre cultura, né, e a nossa discussão aqui hoje, né, era mais trazer aí um pano de fundo, né, para que os outros temas sejam produzidos, né, os outros subtemas que nós vamos trabalhar, né. Eu já havia dito que nós vamos trabalhar aí com relação à metodologia do eixo temático, né. Então, dentro desse eixo temático de cultura, né, diversidade cultural e tudo mais, a gente vai vir com outros subtemas aí, como religião e outros elementos, né. Então, a gente não quis aprofundar muito, né, mesmo porque também, pelo que eu percebi, o ano passado vocês trabalharam bastante aí, né, esse contexto, né, de cultura, então. Né, então, é mais um pano de fundo aí, né, para deixar um pouco mais esclarecida aí essas questões conceituais, né. E nas próximas atividades do ABA, a gente já vai começar a trabalhar, né, esses subtemas aí, né. Nesse sentido, né, falta, antes da gente encerrar aqui, falta também a gente conversar sobre o projeto, né, interdisciplinar. Esse projeto interdisciplinar, eu já tinha falado antes, né, das ciências humanas,
ele vai iniciar amanhã, né? Então já vai ter um primeiro contato aí no dia de amanhã. A professora Magda já mandou até o link, né? Para que vocês possam acessar o local lá, né? Onde vai ser feito, né? A explanação e a participação de vocês, né? É importante, né? Nesse sentido aí. Então, se organizar, então, para poder participar, né? Para contribuir aí nesse projeto que, né, tem interesse aí das disciplinas, né? De trabalhar alguns temas mais relevantes, né? Tem também a questão, que eu já falei lá no grupo, né, das Olimpíadas de História, né? Não sei se tem algum grupo aqui nessa turma, certo? E assim também a gente, com relação ao pagamento das inscrições, a gente vai conseguir um recurso, né, para pagá-las, né? Aí a gente tem que montar um processo aí, a professora Marciane aí, que é a coordenadora, né? Então ela vai começar esse processo, né? Mas quem tiver interesse de participar, né? Se quiser não esperar o processo e fazer o pagamento, né? É só guardar o comprovante de pagamento, que depois a gente faz o reembolso, né? Quando sair o recurso, né? Provavelmente sai no CPF de do líder, né? Do caso aí de cada equipe, tá? Então, também se quiser tirar mais dúvidas, a gente pode, né, conversando no WhatsApp, lá no grupo, né? Com relação a isso também, né? Vocês têm alguma dúvida a mais aí, alguma coisa que gostariam de falar, de perguntar, de sugerir? Não? Silêncio total? Acho que eles ninguém tem nada a falar ou comentar. É complicado. Tá certo, então. A gente, então, né, agradece aí a presença, né, de vocês aí, daqueles que, né, se puseram a participar, né? E esperamos que, né, no próximo encontro, né, a gente consiga também, né, mais pessoas aí participando, né, dialogando, né, dos debates aí, ou das discussões, né, e basicamente é isso, então, né, a gente agradece aí a presença de vocês, então, que tenham um bom dia, resto de dia, né, e um bom resto de semana, e qualquer coisa, né, vamos conversando aí no grupo do WhatsApp, correto? Um abraço aí. Tchau, professor. Tchau, professor. Valeu. Até mais.